maneira presencial, mas a tecnologia também está aí para isso, e a gente não poderia adiar de maneira alguma a realização desse encontro, levando em consideração o momento também vivido pela classe trabalhadora. Então, o CPS é oficializado hoje como um agrupamento político e ocorre numa ocasião de grande necessidade e de grande angústia pela qual os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil passam. Saúdo a todos que acompanham a nossa apresentação, esse momento que vai ter um caráter muito mais festivo, depois dos debates mais acirrados e quentes da manhã. Hoje nós vamos receber todo o carinho e toda a solidariedade de companheiros, companheiras, camaradas que encontram no CPS um movimento de, por que não dizer, vanguarda em relação ao socialismo no nosso país. Esse objetivo, né, que parece para muitos uma utopia, para alguns um sonho, mas como o próprio Trotsky diz, né, é algo impossível até que ele se torne inevitável, né? Então, lutemos por isso. Dada a abertura, eu já passo agora a palavra para a Lucélia Moura. Lucélia Moura, que é militante do combate pelo socialismo, ocupa a Secretaria-Geral do CPS e a Secretaria do Setorial Nacional de Transportes do Partido dos Trabalhadores. Lucélia, boa tarde. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a Lucinha, secretária dos Movimentos Populares do PT, e o Paulinho, presidente da CNTTL, e, na pessoa dos dois, cumprimentar a todos os presentes. Hoje a gente está reunido aqui no CPS, vivendo, na minha opinião, um marco na construção desse agrupamento aqui no Brasil, e nos reunimos no sentido de fazermos os debates para delinearmos qual vai ser nosso caminho de lutas e de participação na organização da classe trabalhadora para o próximo período. Eu acredito que o dia de hoje ele tem um significado muito importante, porque a gente se coloca efetivamente na prática ou oficialmente a serviço dessas lutas. Eu aprendi com um professor que a gente, num determinado estágio da vida, não temos o direito de sermos ingênuos. E a conjuntura nacional, ela está nos impondo grandes desafios em razão da crise econômica e da crise pandêmica em que estamos colocados. Nessa situação, da forma que nós estamos vivendo hoje, é muito natural que se abra espaço para soluções práticas, para soluções fáceis e para salvadores da pátria. Mas quando a gente se afasta da condição da ingenuidade, nós conseguimos perceber efetivamente de que lado estamos, quem são nossos companheiros e quem são os nossos inimigos. Não podemos perder de vista as reivindicações da classe trabalhadora e, principalmente, aqui no Brasil, nós não podemos nos esquecer das perdas de direitos que nós estamos sofrendo desde o golpe de 2016, que depois a presidente Dilma, uma presidenta legitimamente eleita. E toda essa perda de direitos se agravou num momento em que o mundo inteiro está assolado por uma pandemia e a classe trabalhadora brasileira está especialmente fragilizada. Nesse sentido, o combate pelo socialismo, ele, hoje pela manhã, na sua resolução aprovada,
estabeleceu as seguintes linhas: a ruptura com a burguesia, a palavra de ordem de um governo da classe trabalhadora com o PT e a CUT, que nós chamamos a se agregar a essa luta todas as organizações genuinamente operárias, sendo sindicatos, centrais, partidos de base operária, e fora Bolsonaro e toda a sua corja burguesa, e que a gente possa criar um programa que atenda a classe trabalhadora, mas que nós não tenhamos em vista somente o horizonte das eleições em 2022, para que nós não precisemos incorporar na nossa conquista milhares de companheiros e companheiras mortos, vitimados pela pandemia, pela fome e pela crise. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecer a presença de todos e que, a partir de hoje, o combate pelo socialismo possa, dentro do seu tamanho e de sua capacidade, contribuir pela luta da classe trabalhadora no nosso país, na América Latina e, quem sabe, no mundo. Muito obrigada. Agradeço, Lucélia, pelas suas palavras neste início do nosso encontro, desse ato político do combate pelo socialismo no Brasil. E agora eu já gostaria de adiantar para vocês que aqueles que, por algum motivo, precisarem sair um pouco mais cedo, né, deixar sua paz, antes de sair, já deixar sua palavra para a nosso agrupamento, para o CPS, por favor, comunique aqui no chat o interesse de se manifestar, caso não possa ficar, claro, né, o compromisso inteiro. Sabemos que sábado é um dia bem agitado a todos e a todas, né? Então, por isso mesmo, por favor, manifeste esse interesse no chat. Agora eu gostaria de chamar, seguindo aqui, já a professora Bebel, né? Professora Bebel, uma pessoa que a gente conhece, né, há muito tempo, alguém que tem um carinho, né, nosso carinho muito grande também, né, ela que é deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e presidenta da APOESP. Então, professora Bebel, boa tarde e fique à vontade para dar a sua saudação. Microfoninho. Primeiro, boa tarde. É uma satisfação muito grande, né, estar aqui nessa reunião, nesse debate, né, da CS, do combate pelo socialismo. Eu acho que o companheiro Heitor, ele é da PUESP, Sindicato dos Professores do Social do Estado de São Paulo, a quem eu cumprimento nossa querida Lucélia, cumprimento o Wanderson, o Berval, enfim, todos os demais companheiros, o Marcos, que também é ferroviário, e todos que estão aqui. E eu peguei um pouco da fala da Lucélia, e ela faz um resgate, né? E é interessante, para nós a história ela é método de análise, né? Não é uma sucessão de fatos, ela é método de análise, né? Então, é importante nós entendermos o ocorrido, né, em 2015, né, com a 16, aliás, com o golpe dado na presidenta Dilma, mas mais que isso também, ou no segundo golpe, que é o fato de o presidente Lula não ter tido, né, a possibilidade de ser candidato à presidência da República Federativa do Brasil. Eu tenho clareza de uma coisa: o Partido dos Trabalhadores hoje tem uma outra maturidade, né? A maturidade de quem já foi poder, de quem já lidou, de quem já enfrentou, né? E teve embates internos, inclusive, né? Com a própria burguesia, ela devolveu tudo que de bom foi feito, né?
na forma de golpe. Foi isso. O golpe dado na presidenta Dilma foi porque, enfim, teve pedalada fiscal que aquela senhora que está comigo na Assembleia Legislativa, né, costuma dizer que ela teve o prazer, né, e a satisfação de tirar uma presidenta corrupta, né, essas são as palavras dela, né, da presidência da República. Mas ela não diz por que ela não tira o atual presidente, né, que tem aí toda a responsabilidade com as vidas perdidas por conta de uma necropolítica, né, implantada nesse país para fazer uma limpeza, entre aspas, naquilo que eles chamam, né, do que atrapalha o caminho deles, que é a classe trabalhadora, os aposentados, é isso que tem que ser os jovens negros da periferia, né, a população mais carente. Com isso, ela não está preocupada, mas se preocupou com quem incluía essa camada de gente, camada de povo, né, que é a nossa classe. É um orgulho muito grande, né, vocês estarem com uma propositura de construir um partido, né, e uma internacional operária revolucionária voltada aqui para a América Latina. Eu li o texto do nosso querido Heitor mandou, né? E eu acho que tudo que for para o acúmulo e aprimoramento do partido, né? Das tendências internas, eu espero que a CPS, o combate pelo socialismo, venha se tornar também não só uma corrente, não uma corrente institucionalizada, para fazer o embate. Porque na divergência, você sabe disso, e sabe o que eu enfrento na POS, tem hora que é legal porque é na política. Na política é uma delícia. Você ter o debate interno na política é delicioso. Você produz, você consegue avançar, né? Ou nós não avançamos nada, como fizemos a greve sanitária, com toda a dificuldade que foi, mas foi. Não saiu nada, é claro que saiu, obrigamos o governo, pelo menos uma parcela. Os professores foram, né? Vacinados e, ao mesmo tempo, por força da nossa luta também, seguramos o PL 5595 para tornar essencial só para voltar às aulas de segurar o direito de greve dos professores, dos trabalhadores de educação, era isso que estava. O PL não era para tornar essencial, porque é importante, essencial para botar para trabalhar e não dar direito ao direito de greve. Era isso que estava por detrás. Nós conseguimos barrar. Hoje o Ministério, pressionado, vai ter que vacinar todos os profissionais da educação, né? Então, eu acho que é nesse caminho, viu, Heitor, Anderson, Lucélia, João Paulo, eu acho que é muito importante vocês institucionalizarem e se comporem, né, como uma grande corrente. Começa com uma pequena, depois vai, né, aprimora internamente. Eu falo isso conhecimento, né? Vocês me perguntarem, você hoje e sempre me perguntarem, você é favorável a derrubar a proporcionalidade na POS? Eu vou dizer que não. Não, porque senão fica um debate pobre. Debate rico é quando você tem as N tendências debatendo e você consegue debater. Então, acho que, para mim, me sinto honrada de estar aqui, né? Não faço parte da corrente, talvez, se vocês me convencerem, a gente pode ser convencido, né? É assim, a gente senta, pode sair convencido, convence e sai convencido, por que não? Né? Mas, de qualquer forma, me coloco à disposição, estou sempre à disposição. Tá? Lucélia, Heitor, Wanderson, Marcos, Paulo, Paulo João, né? É uma satisfação muito grande estar aqui nessa tarde com vocês. Peço licença para me retirar, porque eu vou correr lá para uma plenária de cultura. Eu estou desde as 7 da manhã, mas quem escolher o caminho para andar, vai andar, né? É isso, beijão para todo mundo, muito obrigada.
Bel, deixa eu só te responder. Primeiro, que é uma honra para a gente tê-la aqui. Eu coloquei aqui no chat, e é o que eu sinto na verdade, que além de a gente ser companheiro de luta, apesar das nossas diferenças, você é uma pessoa que eu tenho como minha amiga. E que nunca deixou de atender as nossas necessidades, sempre teve a porta aberta para o diálogo, que para a gente é fundamental, e que me parece cada vez mais a gente, com todas as divergências, a gente se estreita. O caso, acho que da greve sanitária foi né? Mas a luta da POSP, eu acho que comprova que mesmo com questões que a gente pensa em diferente, a gente tem conseguido dialogar no sentido de que os professores sejam os vencedores, né, nos debates. Eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado, Bebel. Agradeço imensamente a sua presença. Você não precisa te falar do respeito que eu tenho por você, que você sabe. E contamos com você sim, tá? Que a gente já é um grupo hoje, a partir de hoje, né? Fizemos o nosso encontro pela manhã, tiramos resoluções e vamos repassar, publicitá-la, evidente. E também conte conosco sempre que for para defender a classe trabalhadora. E sempre estarei ao seu lado para isso. Muito obrigada. Boa tarde para todos e para você, Lucélia. Muito obrigada. Tudo bem? Muito obrigado, professora Bebel. Tudo bem, Jaci querido? Afonso. Oi, Jaci, você está aí? Tô. Bom te ouvir. Tchau, gente. Tchau. Tchau, professora. Tenha uma boa tarde. Ai, Jaci é bancário, hein? Vocês estão abocanhando aí bastante gente. Tá, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, professora. Muito obrigado pelas palavras. E agora, dando seguimento a esse momento político, a esse ato político, eu convido agora o Roberval, que é militante do combate pelo socialismo, secretário das Relações Sindicais do CPS e coordenador geral do Sindicato dos Ferroviários de Bauru. Então, por favor, Roberval, a palavra é sua e a gente aguarda agora as suas palavras. Tá? Por favor. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos, companheiro Paulinho, companheiro Jaci, qual a gente teve participação, a honra de convidar, e eles estão aqui presentes. Duas pessoas que, a nível assim, eu tenho grandes referências das pessoas. Queria falar muito pouco, porque tem muita gente a falar, mas da importância da gente estar apresentando, principalmente ao PT, dentro da CUT, como uma corrente organizada na construção de uma sociedade melhor, mais justa para os trabalhadores. No momento que a gente passa, o povo brasileiro, os trabalhadores, por um ataque terrível da burguesia, do capital, com essa infame marca de 435 mil mortos hoje, 2 mil mortos por dia, e parece que pouco se fala e não dá importância, mas são brasileiros que estão sendo abatidos. Fora isso, o nosso abate da polícia generalizado, que encontra-se, ou seja, nas favelas, com os pobres e pretos, ou seja, no campo, com os trabalhadores rurais, ou com os povos originais, o indígena. Então, a barbárie já está implantada aqui. E isso exige da gente o melhor que cada um pode dar. Então, nesse sentido, eu estou ingressando há 1 mês e meio no combate pelo socialismo, que eu me identifiquei muito, que a gente tem que ser radical, mas a gente não pode ser sectário. É uma coisa que a gente aprendeu. Temos que ser firme nos princípios, não tem negociação com princípio, mas temos que estar atento e negociando com todos e ampliando. A gente não constrói nada sozinho. Então, eu queria agradecer a todos aqui e encerrar minha breve apresentação, minhas palavras, dizendo que a gente está aqui para construir uma sociedade de iguais, uma sociedade onde a gente não tenha o homem explorado pelo próprio homem. Eu acho que isso é o nosso objetivo. Se todos têm esse objetivo, a gente vai estar junto. O caminho a gente vai discutir, ninguém sabe. Se soubesse, se tivesse pronto, a gente não precisava passar por tanto perrengue como os brasileiros estão passando, com um governo, não é fascista, mas eu chamo de governo ordinário,
e as pessoas perderam a vergonha de falar que tem que matar mesmo, que são vagabundos, que eles perderam a vergonha, a polidez, defende a morte com a arma na mão, com a Bíblia no outro. Isso é a barbárie, já está implantada no Brasil. Eu agradeço a todos que estão aqui e estamos juntos na luta. Grande Roberval, obrigado pelas suas palavras, viu? E condiz perfeitamente com o que eu coloquei na abertura, né? Estamos vivendo já uma barbárie na qual a classe trabalhadora sofre, né? É a principal e eu ouso dizer que é a única vítima de tudo isso que vem acontecendo em nosso país, agravado ainda mais por conta da pandemia. Então, obrigado, viu, Roberval, pelas suas palavras, viu, pela sua solidariedade. Dando seguimento, então, a esse momento de partilha, a esse momento de saudações, eu chamo agora o Luiz Olivência Baldassari, ou o nosso querido Lúcio. Lúcio, a gente aguarda agora a sua saudação, por favor, fique à vontade para falar um pouquinho para nós aqui do CPS. Voy a tratar de falar devagar español para que se me entienda mejor. Yo saludo vuestro acto público, la reunión de la mañana, me parece que ha sido muy importante. Solamente quisiera decirles dos cosas. La primera es, ¿cómo podríamos nosotros llamar a que están muriendo en Brasil cada día 2.000 hermanos? ¿Cómo podríamos nosotros llamar a la brutal represión que se ejerce hoy sobre los trabajadores y el pueblo de Colombia? Yo creo que el término barbarie es justamente lo que está sucediendo. Estamos viviendo la barbarie, pero no es la barbarie que cae del aire, sino que es la barbarie que ejercen los capitalistas sobre los trabajadores y los pueblos de todo el mundo. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta lo que dijo un compañero en la mañana, Evaristo. Decía, los brasileños deben saber que son robados. ¿Saben qué, compañeros? No solamente los brasileños, sino todos los trabajadores en el mundo debiéramos saber cómo nos roban. Yo voy a cerrar mi mensaje diciéndoles, desde el 2007 al 2019, por incentivos tributarios a los capitalistas brasileños, han dejado de pagar 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares no han pagado de impuestos. Y esto es parte del problema de cómo les expropian a los trabajadores y al pueblo la riqueza que producen. Si ustedes, como combate por el socialismo, no hacen un punto central de su explicación a los trabajadores, cómo y cuánto les están robando de su trabajo cada día, no vamos a poder explicar por qué las condiciones de vida en Brasil, o en Perú, o en Bolivia, o en Afganistán, o en Turquía, son tan deplorables y cada vez son peores. Yo saludo vuestra reunión porque a mí me dice que no es cierto que el combate por el socialismo sea una utopía. Aquí están en carne y hueso los que están combatiendo por el socialismo en Brasil. Fuerza. Força. Obrigado mesmo, viu, Luiz, nosso querido Lúcio. Obrigado pela gentileza de falar, né, com tanta calma, serenidade, que até transmite, né, transborda a tela. Obrigado mesmo, Lúcio, pelas palavras, viu? E é isso aí, não é utopia, não. Carne e osso, aqui estamos. Passo agora a
palavra, deixa eu só consultar a minha lista, tá bom, pessoal? Que eu estou colando, tá? Confesso. Deixa eu só verificar agora. A próxima pessoa a falar é o nosso camarada Fernando Pessoa, ele que está sempre acompanhando as nossas lives, ele que é professor e militante da esquerda marxista. Fernando Pessoa, muito obrigado pela presença, a sua saudação, por gentileza. Bom, você me pegou de surpresa, né? Eu pensei até que eu não fosse falar, e eu espero também não causar tanta confusão com política quanto foi com os nomes, né? Enfim, eu quero fazer uma... Fechou o som, Fernando? Fernando, você está sem som. E deixar claro que a gente tem muitos acordos, né? Porque nós vivemos uma crise estrutural do capitalismo. E dentro do capitalismo, não há solução para a classe trabalhadora. Nenhuma. Não é possível mais a gente também sentar à mesa, quando o Roberval falou em intransigência e não em sectarismo, porque não é mais possível a gente sentar à mesa com a social-democracia. Como escreveu bem o Lenin, né, no Estado e a Revolução, a social-democracia não só atrapalha, como atrasa, como tem o papel de impedir os processos revolucionários. A social-democracia, com a sua política de conciliação de classes, ela é irmã do stalinismo. E o stalinismo, até hoje, a gente sofre as consequências dessa política. Sofre no sentido de que é mais um combate. Eu vou dizer até mais uma coisinha. Essa gente, ela é mais perigosa do que os nossos inimigos declarados. Porque os nossos inimigos, nós sabemos quem são. Eles estão no outro campo. A social-democracia, o stalinismo, eles estão dentro do nosso movimento e eles sabotam a gente por dentro. Esse é o grande perigo. Muitas vezes nós somos levados a isso. E essa expressão, nós, para citarmos só o Chile, num movimento de massas extremamente importante, numa situação onde as massas estavam avançando cada vez mais, e qual foi a proposta que aparece? Assembleia Constituinte. A gente não sabe o que pode vir agora com a Colômbia, mas de uma coisa a gente tem que saber, que a CPS ela está na construção do movimento revolucionário, está na possibilidade da gente transformar isso que a gente tem e construir um movimento diferente de tudo que vem acontecendo. E aí, para encerrar, eu vou repetir. Quando a gente tem a coragem, e isso é o que está na nossa camisa, né? Eu até estou usando direto, parece um uniforme. Então, é o seguinte, a gente não pode ter medo de falar do socialismo. Hoje, nós vimos a Ford naquela situação, e o que as direções dos sindicatos fizeram? Apenas levava recado da direção da empresa para a Assembleia dos Trabalhadores. Nós estamos vendo os trabalhadores da LG em luta, e o que acontece? Direção do sindicato trazendo o recadinho da direção da empresa. É preciso avançar e deixar bem claro que o que está superado, historicamente, não politicamente, porque a gente ainda tem que participar, é esse parlamento burguês. As negociações, ter um deputadozinho para ter um ganhozinho aqui, outro ganhozinho ali, que é irreal. Por que ele é irreal? Dentro dessa luta parlamentar, nós sofremos sucessivas derrotas. Quem vai colocar a vitória para a classe trabalhadora é o movimento de massa. E é isso que a gente precisa fazer.
Não adianta a gente tentar só desgastar o Bolsonaro, como muitos querem, ficar esperando 2022. Está na hora de levantar e colocar na rua. Abaixo o governo Bolsonaro e por um governo dos trabalhadores. É isso. Valeu, Fernando. Muito obrigado. E é isso mesmo, tá bom? É isso mesmo que a gente precisa fazer. Não é só desgastar uma imagem, mas recuperar, né, a honra e lutar pela vida dos nossos trabalhadores agora. Não dá para esperar mais, não é? Isso é verdade. Agora eu chamo a Lucinha, né? A Lucinha, que é secretária nacional dos movimentos sociais do Partido dos Trabalhadores, ela que já foi dirigente também do Movimento Sem Terra, do MST, e agora está aqui para nos saudar, né? Saudar o agrupamento do combate pelo socialismo. Então, por favor, Lucinha, a sua saudação. Boa tarde. Boa tarde, Wanderson. Em seu nome, em nome de Heitor, de Lucélia, que fez a abertura aí muito bem, saudar a todos e todas vocês aqui nessa iniciativa que a gente considera muito importante, né? A gente que está numa tendência também nova no PT, que é a Esquerda Popular Socialista, quase igual à sigla de vocês, né? Vocês é Combate pelo Socialismo, e nós, CPS, nós EPS, e aqui é trazer o abraço de todos os companheiros e companheiras. Nossa, a gente tem uma relação muito boa, né, com o Heitor, com Lúcia, com toda a iniciativa aí que a gente vem construindo, principalmente no setorial de transporte e mobilidade urbana, e isso que vocês trazem, uma das principais características aí, que é o ser radical aí, né, como o companheiro inicialmente disse, que é o que a gente está precisando para o momento. A conjuntura está nos mostrando que não há consertos, não há remendos nesse projeto de morte que está aí. E, às vezes, a gente... Bolsonaro é maluco, Bolsonaro é louco. Enfim, há um projeto de morte no país, e nós, do Partido dos Trabalhadores, não podemos só estar no nosso foco, no nosso horizonte, e ganhar 2022, porque a base estrutural deste país estará destruída. O Estado brasileiro estará destruído. E, para além disso, nós precisamos retomar o governo, mas não só. Nós precisamos construir, trabalhar para construir um projeto popular de nação, de país, e para além do processo eleitoral. E o Partido dos Trabalhadores tem um papel fundamental nisso, que é em torno do trabalho de base, da consciência crítica, política, né, da nossa nação, e a retomada mesmo do povo no poder, né? Não pessoas, não agrupamento, não partidos. Então, acho que grupos e tendências, núcleos, como o de vocês, que está sendo formado com uma ideologia firme de mudanças radicais e estruturais no país e dentro do partido, dentro da esquerda, é fundamental, principalmente esse momento onde o que está em jogo é a disputa de projeto, né? É a disputa de rumos da nossa nação. Então, a gente está junto com vocês nessa caminhada, vamos estar aí, nós estamos no espaço da Secretaria de Movimentos Populares a nível nacional, eu sou aqui do MST, da Bahia, e nos identificamos muito nessa caminhada, queremos nos colocar aqui à disposição e dizer que temos que estar junto nessa construção maior, né? Vi aqui o nosso companheiro Jaci Afonso, que também deve falar aí, grande abraço, e vamos estar juntos, viu? Juntos e juntas aí nessa construção maior, que é de projeto, né? E não de espaços simplesmente, não de disputas imediatas, mas nós precisamos, de fato, restaurar e nem não ter medo de defender o socialismo como um outro modelo possível, né? Que inclua todos e todas, né? Com todas as nossas diferenças, com todas as nossas plenitudes que a gente tem nesse Brasilzão de membros. Obrigada. Eu não vou poder ficar até o final da atividade, mas contem com a EPS, conte com a gente nessa caminhada aí. Obrigada.
Obrigado, Lucinha, pelas suas palavras, viu? Muito obrigado pela solidariedade. Somos quase, né? Somos primos ali, irmãos, né? Todos nós pelo socialismo, né? Muda uma coisinha no nome, mas a essência é a mesma. A essência da luta é a mesma, é isso que nos torna irmãos, tá? Então, muito obrigado pelas suas palavras. Eu já gostaria, então, de aproveitar também e chamar o Leandro, né? O nosso amigo, né, Lidjanga, né? Então, por favor, Leandro, se você já estiver disponível, quiser já colocar a sua saudação para nós nessa tarde, fique à vontade, tá bom? Pegou de surpresa, também não tinha me dado conta que estava na lista. Bom, tem uma caminhada de muitos anos de amizade, principalmente com o Heitor, através dele fiz amizade também com outros camaradas aí do combate pelo socialismo, e estão agora dando um passo importante e que só merece nosso mais profundo respeito e apoio. Sabemos, e os que me antecederam falaram muito bem das dificuldades que a atual conjuntura apresenta. Nós sabemos de todo o processo que levou a este momento, tendo no golpe de 2016 talvez o seu ponto alto, e por isso insisto, falei isso hoje pela manhã, é importante essa iniciativa. É importante que aqueles que sonham, que aqueles que lutam estejam juntos e juntas, porque não, diante de um projeto de morte, como falou Lucinha há pouco, não é possível que apenas um de nós, não é possível que um salvador da pátria ou um único grupo se faça superior, se sobreponha a este projeto. Então, estamos aqui, estamos juntos para os próximos embates, para o próximo período, estamos juntos na defesa da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Muito obrigado pelas suas palavras, viu? É sempre muito bom contar com a sua presença e solidariedade, ainda mais num momento tão especial quanto o de hoje. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou chamar o Lucas Gonçalves. Lucas, que é da Gaviões da Fiel, Distrito Federal, e responsável pela juventude do combate pelo socialismo. Aguardamos agora a sua saudação, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, muito grato de estar aqui, né? Como a gente gosta de dizer na torcida, só tem monstro aqui. Então era um lugar que eu tinha que só ouvir, não falar, né? Mas eu fico muito grato, sou muito grato ao professor Heitor, né? Que nunca me viu pessoalmente, mas sempre me recebeu com enorme carinho, consideração, respeito e apreço de tudo, né? E tô aqui, tô junto, recém-filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Recém mesmo, tem nem uma semana ainda, e membro do CPS com muito orgulho. E, pô, morando em Brasília, pô, isso aqui é necessário pra caraca, né, mano? Como eu gosto de dizer, a gente tá no coração da besta fera, e o que a gente quer fazer é só pregar estaca no coração dela, entendeu? Então, a gente tá aqui, tá pra somar, tá pra ir pra cima, né? Converso muito, diariamente com o professor Heitor, né? Já às vezes até desabafo com ele, né? Acabo mexendo o saco dele aí, mas quero mais, entendeu? Quero ir além, como eu falei para ele mesmo, mergulhar de cabeça, entendeu? Ver a molecada, entendeu? Junto, entendeu? Ombro a ombro, que é como a gente gosta de dizer, né? Porque assim como o time de futebol, a pessoa que nasce com o socialismo dentro dela, que nasce com a esquerda dentro dela, ela não muda, tá ligado? Ela não se deixa levar, ela vai até o fim da vida dela.
entendeu? E o que mais tem aqui no bairro, a gente vai esse sentimento. Só que também tem a fala crítica também, desse período todo que está desassistido, entendeu? Tem um mano aqui do bairro aqui que recentemente teve que vender o celular dele para comprar um gás para dentro de casa, tá ligado? E é por esses e por demais, além da classe trabalhadora, que a gente tem que estar aí, entendeu? Tem que ir para cima mesmo. Eu quero ver a molecada junto, entendeu? Porque eu sinto muita ausência da molecada, tá ligado? O exército está sendo formado, a gente só está esperando o comandante mandar não marchar, não vai para cima. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela sua força, vinda direto de Brasília, né? E é muito bom saber também que a juventude está aí com a gente, né? Está lutando. É para essa juventude, né? Que a gente realmente trabalha. Nós já somos um pouquinho experientes, mas trabalhamos justamente para que vocês, com essa força, com esse ímpeto, ajudem a transformar esse país em um lugar melhor. E a gente já sabe muito bem qual é a saída, né? Qual é o caminho, na verdade, a ser percorrido, que é justamente o socialismo. Então, por isso que é muito bom contar com você aqui no Combate, viu? Um abraço aí. E obrigado pelas palavras. Agora eu já passo a palavra para o Jaci Afonso, já mantendo ainda aí no Distrito Federal, aí em Brasília. Então, Jaci, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Então, por favor, Jaci, a sua saudação ao combate pelo socialismo. Boa tarde. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde, meu amigo Robert Val. Eu fui da Executiva Nacional da CUT e o Robert Val sempre foi um companheiro muito importante na luta, na defesa, não só dos ferroviários, mas de todos os trabalhadores. Então, obrigado pelo convite. Está aqui a companheira Lucinha, a companheira Bebel, o Lucas aí, prazer conhecer, Lucas. Tá certo? Vamos nos encontrar aí. Nós estamos aqui. Lucinha, falar nisso, Tunico filiou hoje ao PT, tá? Retornou. Tunico é o companheiro Pasquete. O Pasquete é professor da Universidade de Brasília. Ele fundou o PT no Rio Grande do Sul, era um militante do MST e hoje é professor de doutorado aqui na Universidade de Brasília. Foi presidente da Associação dos Docentes. E nós, nesse processo todo de reconstrução do partido, o Lima, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade, que era do PSTU, se filiou ao PT, e hoje o Pasquete se filiou também. Então, a gente está num processo aqui de um processo bem interessante da luta. Fico agradecido pelo convite, acho que é importante. Acho que eu tenho usado uma expressão a seguinte, que a iniciativa dos golpistas contra Dilma, né, foi pelos acertos que nós fizemos nos governos. A concretização do golpe foi pelos nossos erros. Ou seja, a gente nos acomodou, achou que ganhar o governo e eleger o Lula e a Dilma estava resolvido. Então, portanto, eu acho que faltou uma visão partidária de um funcionamento cotidiano do movimento do partido, do funcionamento das instâncias, dos núcleos, do debate, da disputa ideológica. Muitas vezes a gente confundiu o partido com o governo. O PT não era o único partido do governo. Então, portanto, acho que a gente cometeu esses equívocos. E acho que é o momento agora da gente superado, no meu entendimento, várias dificuldades, inclusive da prisão ilegítima do presidente Lula, do impedimento dele de ser candidato a presidente da República em 2018. Então, eu acho que nós estamos diante de duas opções, no meu entendimento. Uma é uma possibilidade tão curta e importante, que foi o processo da Bolívia, ou seja, o golpe que teve, e a retomada do processo sob a liderança do povo, né? Mas no Brasil, em 64, nós também tínhamos uma eleição em curso na frente, né? Só que a ditadura durou 21 anos. Então, eu acho que esse é o momento, acho que o 2022 é um ano importante para o Brasil, né? Mas a eleição é um passo importante. Então, nós vamos pensar como é que a gente vai disputar, inclusive, o programa do presidente Lula, no meu entendimento,
Ou seja, há uma polarização, e quando há uma polarização, há uma adesão, né, de segmentos, que é importante para derrotar o Bolsonaro, mas nós, como do PT, temos que estar atento a isso, como é que a gente dialoga, especialmente o movimento sindical. Eu acho que nós precisamos ter uma firmeza do ponto de vista das nossas ações enquanto sindicalista, né? Do programa, da revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, né? De vários setores que foram privatizados da Petrobras, e em curso hoje o processo na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, nos Correios. Então, acho que esse é um momento muito importante para nós, e tenho certeza que o combate pelo socialismo vai contribuir com isso. Não é, Lucinha? Acho que Bebel, são companheiros do PT, né, que são liderança, Bebel, que é deputada, a Lucinha, que é dirigente nacional, está fazendo um ótimo trabalho de reorganização dos setores do PT. Fiquei muito satisfeito, Lucinha, que deu mais de 200 pessoas, né, na plenária do setorial de energia do PT. Estava lá a FUP e o pessoal dos eletricitários. Então, parabéns, Wanderson, Roberval, gratidão pelo convite. Valeu, Jaci. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas palavras nessa tarde. A gente sabe muito bem que a vida anda muito corrida, principalmente em Brasília. Acredito que a coisa está pegando fogo aí, então disponibilizar um Tive que parar o carro aqui para falar. Conversar com a gente. Pois é, imagino. Mas muito obrigado mesmo pela disponibilidade e por, né, deixar esse recado para a gente numa tarde tão importante para o CPS, viu? Um grande abraço, tá? E conte com as nossas forças, vindas aqui de São Paulo, para que a luta continue, tá bom? Muito obrigado. Agora eu chamo o Fernando. O Fernando, que não é o Pessoa, então dessa vez não vai ter confusão. O Fernando, que é do Setorial Nacional dos Transportes do Partido dos Trabalhadores, metroviário e militante do CPS. Fernando, a sua saudação, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Como bom trabalhador, como bom peão, estamos aqui em Porto Alegre, dentro, para quem não conhece, a estrutura do aeromóvel, tá? Uma breve. Como falei hoje de manhã, agradecer o convite para participar desse grupo. Tão seletas pessoas, tão seletos trabalhadores. Eu, como petista há 17 anos, sempre lutei pela classe trabalhadora. Sou metroviário há 32 anos. Então, eu tenho uma certa bagagem em cima dos trilhos, em lutas em prol da classe trabalhadora. Então, eu gostaria só de deixar mais uma vez o meu muito obrigado por esse convite e dizer a todo o grupo que eu precisar, podem contar comigo e vamos à luta. Obrigado, abraço. Muito obrigado, Fernando, pelas suas palavras. E está aí, né? Trabalhando e direto do trabalho, mandando esse recado, essa mensagem para a gente. Né? Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua força. Eu tenho certeza absoluta que você tem muito a contribuir ao combate pelo socialismo, viu? Obrigado mesmo. E agora vou chamar a Cida Flor, né? Ela que também é militante do combate pelo socialismo. A Cida teve uma experiência, assim como a Lucélia, muito ativa nas eleições de 2020, uma vez que saiu candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo. Ela é professora, militante do PT de São Bernardo e do Sindiserve de São Bernardo do Campo. Então, Cida, a sua saudação, uma boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou ser breve, porque hoje a minha internet está com muita brincadeira. Eu tinha até uma outra atividade, tinha até falado com a Lucélia e o Heitor também, mas foi cancelada por diversos compromissos dos outros colegas também, e problemas técnicos como a internet, então eu consegui participar dessa reunião maravilhosa, que eu agradeço ao Heitor, agradeço também a Lucélia,
por essa luta, por esse combate, e aqui da cidade de São Bernardo do Campo, que nós precisamos dessa renovação e desse fortalecimento, porque se formos falarmos assim em esferas menores, aqui nós precisamos de muita luta, de muita resistência, porque o governador, o governo municipal aqui está acabando com os servidores municipais. Ele, em suas falas, ele agride daquele jeito calmo de raposa e está assolando cada vez mais o funcionalismo, e principalmente a classe da educação. Ontem mesmo nós tivemos uma manifestação e fomos recebidos com muitas multas no Paço Municipal. Então, eu acredito que se não formos assim, com essa luta, essa batalha, nós vamos ser cada vez mais esmagados. E ele sabe do poder que ele tem, na sua fala mansa, sorrateira, ele vai falando com a população, mas nas suas entrelinhas, vai cortando as liminares com tanto esforço do nosso sindicato aqui de São Bernardo do Campo, dos nossos liminares, vai derrubando e acabando com as nossas vidas. Então, e é com a nossa luta e a nossa resistência que nós aqui, mesmo em esferas menores, nós vamos ter que começar das menores para as maiores, até chegar nesse fora Bolsonaro, que eu estou aqui também junto com o combate pelo socialismo, para fazer uma renovação, porque do jeito que nós estamos, é 2 passos para chegar na barbárie. Quero agradecer mais uma vez ao nosso companheiro Heitor, e na figura da Lucélia, essa mulher forte, de luta, eu quero agradecer a todas as companheiras desse grupo. Muito obrigado mais uma vez. E desculpa a câmera estar desligada, mas hoje está difícil a comunicação com a internet. Obrigada. Eu pedi para o Wanderson para mim dar uma pequena fala. Eu não sei se a Lucinha ainda está entre nós. Não sei, eu acho que não, ela saiu. Mas a gente, para os companheiros presentes, a gente não tem as lutas, as pautas identitárias como centro da nossa luta. A nossa luta é a luta de classes. Mas o interessante, que com tudo isso, Paulinho, nós temos na nossa direção, já tínhamos, né, majoritariamente formado por negros, o que é inusitado no movimento trotskista, e hoje nós temos 3 mulheres e 2 homens eleitos hoje. E por mais que a gente priorize a luta de classes propriamente dito, acaba que na luta de classes, a maioria que está se estrepando são o povo negro e são as mulheres, né? Então, é interessante, eu queria dar essa mensagem porque é fundamental. E hoje, por exemplo, Cida Flor, a Lucélia, a Sílvia, 3 mulheres negras lutadoras, que têm meu maior respeito. Aliás, eu digo que eu sou o que eu sou hoje graças a Lucélia, que foi muito dura comigo aqui, me dá umas broncas e eu estou me construindo muito graças a ela, né? E aí completa eu e o Roberval para tomar a bronca da mulherada. É o que vai acontecer. Mas eu queria dar essa fala, porque eu acho importante deixar bem evidente, a nossa pauta é a luta de classes, sem sombra de dúvida. É a luta de classes que vai transformar a sociedade. Mas, mesmo quando você leva-se em consideração isso, leva a sério, acaba ocorrendo o que aconteceu com a gente, né? Mas era só isso que eu queria dar essa falinha. Obrigado, Wanderson, por me permitir. Com o maior prazer, Heitor. Com o maior prazer. Até porque a gente entende muito bem isso, né? Quando a gente discute, a gente debate nas nossas células essa questão, né, da representatividade, quando a gente fala muito dessa questão identitária, né, que são assuntos que acabam entrando em pauta nas nossas discussões, mas que a gente sempre reverte, e isso com muita coerência, para a questão da luta da classe trabalhadora, porque o negro é trabalhador, a mulher é trabalhadora, o LGBT é trabalhador. Então, a partir do momento da luta pela classe trabalhadora, a gente acaba chegando também
né, a essas demais lutas, né? Elas são muito importantes. Agora eu vou passar a palavra para o Paulinho. Paulinho que está aí na expectativa, só esperando a vez dele de falar, né? O Paulinho que está nos honrando aqui nesta tarde também, ele que é presidente da CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística. Paulinho, a sua saudação, boa tarde. Boa tarde, Wanderson. Eu estava tentando responder aqui, eu acho que você perguntou se eu estava com pressa, não estou com nem um pouco de pressa, eu estou tão feliz e honrado de estar aqui, só estou com a voz um pouco comprometida, que já está fazendo parte da rotina. Então, eu quero pedir perdão para isso, mas não estou com nem um pouco de pressa. Eu não respondi porque eu tenho dificuldade de operar a máquina aqui, tá? Aqui a gente é acostumado a ir direto para o serviço braçal, então essa tecnologia, tem que deixar tudo instalado aqui. Eu vi que acho que você perguntou ali, aí eu quis responder, falei, não, vou ficar tranquilo aqui, que ele vai ver que eu não estou com pressa nem um pouco, tá bem? Mas eu quero cumprimentar aí em nome da Lucélia, todas as mulheres aqui presentes, com muita honra estar aqui, cumprimentar você, Wanderson, o Heitor, grande líder, exemplar, né? E que espelho muito por ele, viu? O Jaci Afonso aí presente, Jaci Afonso é a minha maior inspiração que eu tive em todos os tempos, é meu grande companheiro, né? De quando nós estamos vivendo aí nesse período de luta, né? Eu só quero me identificar um pouco mais, de uma forma mais ampla, se me permitir, né? Eu sou Paulinho, sou rodoviário de Sorocaba, sou presidente da CNTTL, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte e Logística de todos os modais de transporte, né? Eu estou hoje na vice-presidência da FUTAC, e a Federação Unitária dos Trabalhadores, Comunicação e Pesca da América Latina e do Caribe. Eu estou hoje no Conselho Deliberativo também da ITF, né? E sou presidente do Sindicato Rodoviário aqui de Sorocaba. Estou no movimento, ou melhor, sou dirigente sindical já há 29 anos. Aqui em 6 de junho, eu faço 30 anos de dirigente sindical, né? E a gente tem vivido aí já alguns períodos. Morei um período em Cuba, 1997, depois fiquei um período no México, e em 2001 estive no México, passei um período também, fazendo intercâmbio sindical e conhecimento em transporte, né? Tecnologia, gestão pública de transporte, tudo, e algumas coisas assim, né? E eu ouvi atentamente que todos aí falaram, né? É uma luta de classe fundamental para nós não se tornar despercebido, né? Porque eu acho que se descuidar algum momento, ocorre o que ocorreu em 2016, naquele suposto impeachment, que é o golpe da Dilma, e que eu não vou perder a oportunidade de dizer que, na minha opinião, nós podíamos ter evitado. Toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu digo, nós poderíamos ter evitado. Talvez ia ter um pouco de sangue, que faz parte da luta. Eu, particularmente, entendo que uma luta acirrada pode chegar nesses termos. E quem ficasse no solo, os outros continuam a luta. Eu entendi dessa forma. Mas quando, só um parênteses, em 2015 tinha lá o acampamento de tudo que não presta, dos milico, dos coxinha, e tudo que não presta estava lá. Revoltados online, tinha uma nomenclatura de cada um lá. Que, naquela época lá, o presidente da Câmara autorizou que eles utilizassem o gramado ali do espelho d'água do Congresso Nacional, ele autorizou e aquele povo ficou lá. Mas era tudo separado dos acampamentos, né? E um certo dia eu estive lá com o deputado Arlindo Chinaga, no gabinete dele, e ele me chamou lá e falou: agora vocês começaram a representar os caminhoneiros, nós tínhamos acabado de alterar nosso estatuto, não dá para botar uns caminhões aqui e fechar aqui, nós tirar esses acampamentos daí? Falei, não, Arlindo, a princípio não, porque os caminhoneiros é um processo nós temos que consolidar, vai muito tempo, a politização deles, tem muito foco de bolsonarista até hoje no meio ainda, enfim. Então não dá, mas nós temos um outro mecanismo que nós podemos utilizar, os outros companheiros de outras categorias e de outros modais de transporte. Eu passei lá na CUT Brasília, falei lá com o Julimar, falei lá com o presidente
Jorge, dos rodoviários de Brasília, liguei para uns aliados do Norte e Nordeste e vim para Sorocaba, conversei com os metalúrgicos, enchemos aqui 3 ônibus. Eu estou resumindo, voltamos para lá, na surdina, tinha um encontro das mulheres negras em Brasília, tinha 20.000 mulheres negras lá no Mané Garrincha, que ia sair no dia seguinte em marcha. Nós fizemos um planejamento e articulamos em cima da hora com algumas companheiras a nossa aparição no movimento delas, quase embolado, mas era uma estratégia, era uma forma de camuflar mais ou menos o movimento delas, né? E tratamos isso com a Carminha lá em Brasília, que era a vice-presidente da CUT Nacional. E aí nós, com 400 homens e mulheres, nós limpamos aquele esplanada tudo ali, tiramos todas as barracas, acampamos no meio, teve tiro, teve muita correria, teve empurra, tomamos barraca, tomaram barraca nossa, e a nossa arma era um guarda-chuva, cada um de nós tinha um guarda-chuva. Eu sei que nós conseguimos limpar aquilo numa estratégia, na minha opinião, estratégia até de guerrilha, mas positivamente pela preservação da democracia, né? E também pela nossa persistência na luta de classe naquele momento que nós entendíamos que não podia estar ajoelhando, mesmo com o poder na mão, estar se ajoelhando, sendo humilhado ali dentro dos poderes, daquela forma, porque Eduardo Cunha autorizava aqueles grupos se acomodar por ali diante da circunstância. O impeachment, ou o golpe da Dilma, melhor dizendo, na ocasião, eu, se me falha a memória, tinha parece que 7, mais ou menos, pedidos. E o único pedido, depois parece que aumentou um pouco, mas eu me lembro quando tinha 7. O único pedido que não envolvia a chapa era o pedido das pedaladas, né? Que aí caía só a Dilma, então por isso teve o golpe com o Michel Temer. Então era o único pedido que era cabível sem comprometer a chapa. Então qualquer golpe, dado o nome de impeachment, né? Golpe, ali caía o Michel Temer junto. Então, para poder articular com o PMDB, lá nós tínhamos o presidente do Senado, o Cunha, tudo lá, que era tudo PMDB na época, agora é MDB. Na época, então, por sua vez, para preservar eles, então, buscar a pedalada. Vergonhosamente, a tal da pedalada, que qualquer gestor público de qualquer instância faz isso por um jogo de administrativo, que a lei não permite, mas também nunca puniu ninguém. E todos sabem da história final. Muito bem, a partir daquele momento, quando chegou na véspera do impeachment, dias antes, aqueles acampamentos lá no Mané Garrincha, aquele monitoramento da inteligência policial, dava a impressão que nós não estávamos no poder. Eu tenho aqui autocrítica pesada sobre o nosso governo nesse sentido. Nós tínhamos o poder da caneta, nós tínhamos o poder na mão de fazer uma reversão, ouvir as alas mais radicais, né? Eu sou da linha do Roberval, não sou sectário, mas sou radical, sim, né? E pretendo ser assim. Então, ouvi um pouco aquelas alas que pregavam, não, mas tem que ser moderado, e nós fomos ali pela questão institucional e deu no que deu. Mas ainda no dia antes do impeachment, eu propus, enquanto transporte, que nós estávamos lá naquela ocasião, o contingente de pessoas que nós tínhamos era maior do que o Exército Brasileiro na época, né? Nós tínhamos mais de 400.000 pessoas, era maior que o Exército Brasileiro, nós podíamos fazer o enfrentamento, apesar de nós estar com o poder da caneta na mão, mas qualquer um tipo de, vamos dizer assim, eu até perdi a palavra agora, mas que o Exército se dividisse lá, né, por causa dos clubes lá, né, tem todos os clubes lá dos coronéis aposentados que estavam querendo se levantar contra o nosso governo, podia se levantar, mas nós ia dividir força, e eu pedi autonomia para nós fazer o enfrentamento, mas não, a gente não estava no comando daquele movimento. É a crítica que eu faço publicamente e continuo fazendo. Fiz dentro da CUT, dentro do PT, tudo que é lugar, continuo fazendo, mas é uma crítica construtiva. Mas nós talvez eu esteja totalmente errado, poderia ter feito o enfrentamento, cair para dentro do Congresso e nós mudava até a Constituição, se nós quiséssemos, quando nós entrássemos lá dentro, né? Porque nós entrávamos lá dentro com o poder da caneta na mão, né? E aí a segurança pública de todas as instâncias, federal, estadual, tinha a obrigação de proteger as vidas e nós poderíamos ter essa oportunidade, mas não fomos autorizados. E como a gente respeita a hierarquia, mesmo na nossa língua revolucionária, a gente, então, ficamos lá assistindo a presidenta sendo sangrada até a última gota de sangue de maneira mais covarde e comercial que possa imaginar. Ali foi covarde comercial, né? Uma venda de tudo que possa imaginar. E companheiros nossos ainda apostando que podia ganhar naquele projeto
de golpe que estava consumado, na nossa opinião. Acho que foi muita inocência de alguns comandantes, que eu não cito o nome, porque eu acho que foi bastante generalizado, né? Que talvez estava dentro de alguns prédios de luxo e não estiver no campo que nós tivemos lá. E isso eu digo que nós precisamos rever o nosso posicionamento em alguns momentos críticos como aquele, como é que nós vamos conduzir, porque para limpar todo o cenário do gramado com gente armada, com bolsonarista, aqueles bonecos que estavam lá na frente, chamando o Mourão para praticar o golpe, isso aí, na verdade, foi um golpe já anunciado. Nós fomos inocentes, nosso povo foi inocente. É a minha opinião de abertura aqui da minha conversa que eu queria colocar. Nós fizemos aquela limpeza lá e depois não conseguimos sustentar. De lá para cá, todo mundo sabe o que aconteceu, não precisa repetir, né? Sequentes retirada de direito descaradamente pelo Michel Temer e ainda foi na coluna dorsal do movimento sindical. Ah, porque tirou o imposto sindical? Não, porque o imposto sindical, na CUT, desde a sua fundação, nós dizia que nós era contra, mas era contra o imposto sindical, nós era a favor de aprovar em Assembleia. O trabalhador tinha que aprovar, né? Era isso. Agora não. Qualquer contribuição é necessário se deslocar na base e pegar autorização individual, por escrito, do trabalhador sofrendo pressão da chefia, do patrão, e ele ainda tem que se, vamos dizer assim, se expor ali diante do agente sindical para autorizar qualquer desconto de contribuição. Como nós somos combativos e não dependemos de ajuda patronal, nosso sindicato quebra naturalmente, né? Nós precisamos de rever esse modelo. Eu espero que em 2022 nós temos a grande chance de retomar esse país. E no primeiro semestre, né, nós precisamos exigir que o governo nosso que estiver lá, governo de esquerda que estiver lá, seja quem for, precisa se comprometer a fazer uma reforma sindical justa, correta, valorizando o agente sindical, com autonomia, né? Eu não quero nem comparar com Cuba, porque em Cuba a gente descia do avião, vinha lá todas as Forças Armadas nos recepcionar, nós tínhamos lá status de ministro, né? O agente sindical lá é valorizado e respeitado. Então nós precisamos aqui de rever a estrutura sindical em uma reforma séria, também para ter dirigentes sindical comprometidos e sérios e combativos, né? Mas também que a estrutura sindical tem que ser bancada pelos trabalhadores, pela classe trabalhadoras e nunca pelo patronal, que lamentavelmente hoje se vê, o Roberval do Estado de São Paulo também vê isso, no setor de transporte, eu imagino que os outros talvez não esteja fugindo muito. A maioria está sendo bancado por empresários, formalizados, inclusive, em acordos coletivos e convenções, e parece que é normal isso. Isso para a gente não é normal, né? Patrão bancar o sindicato, colocar em acordo coletivo pagamentos em prol do sindicato. Se o sindicato é uma máquina de defesa dos trabalhadores e que, em vários momentos, tem que ir lá e apertar o patrão e fazer ele pagar aquilo que é direito e também a gente conquistar benefícios para os trabalhadores. Então, nós estamos vivenciando essa situação. Eu só quero dizer o seguinte, particularmente no setor de transporte, meus companheiros de transporte aí pode também validar o que eu estou dizendo, nós estamos passando por um período de perseguição do Estado brasileiro, já talvez até no nosso governo já existia alguns estados e agora está generalizado, depois de Michel Temer para cá, e com o Bolsonaro consolidou a perseguição. E a perseguição em todos os blocos de estrutura do Estado, né? É no judiciário, é na segurança pública, em todas as instâncias, começando pela Guarda Municipal, polícia estaduais e depois a federal, né? Eu quero exemplificar algumas greves que nós participamos, por exemplo, a greve de 2017, 28 de abril de 2017, que o transporte, por ser uma categoria estratégica, acabou dando mais visibilidade, como estaria ali de participação, foi a maior greve da nossa história, imagino. Depois tivemos 2019, se me falha a memória, em 15 de julho, se não me engano, essa data eu estou apanhando aqui que eu esqueço, mas 17 de abril de 2017, eu não vou esquecer nunca, né? Tivemos 2 grandes greves nacionais e foi uma avalanche de multas milionárias, pedido de prisão para dirigentes sindicais e repressão policial e, posteriormente, do judiciário.
Vou dar um exemplo aqui em Sorocaba, só de Sorocaba, dos sindicatos rodoviários aqui, que são 43 municípios da nossa região. Nós tivemos aqui, primeiramente, deixa eu só falar uma coisa. Ô Wander, se você precisar me interromper por causa do tempo, você pode me interromper ou dar um toque aí, porque eu começo a falar e eu quero tentar completar o raciocínio. Se quiser interromper, fica à vontade, viu? Só dá um toque aí, eu resumo por aqui. Paulo. Tá. Então, só em Sorocaba, na região, nós tivemos aqui multa de 1 dia de greve, porque chegou a liminar e nós não cumprimos, porque é greve geral, multa de 10 milhões por 1 dia de greve. Isso foi uma multa, só em Sorocaba. Tivemos outras multas de 3 milhões, de 2 milhões, de 400 mil, que cada município da região tinha multa, né? E depois nós ficamos negociando essas multas e agora estamos vendendo patrimônio do sindicato para poder parcelar algumas lá no Ministério Público, algumas lá no próprio Judiciário, parcelar algumas multas, estão pagando algumas com prestação de serviço do próprio sindicato, usando a estrutura, enfim, os cursos do Centro Cultural, colocando à disposição aberto para a população para poder pagar multa, e o resto continua embolado, multa de milhões e bilhões aqui. Eu respondo 38 processos, entre inquérito e processo, para os companheiros terem uma ideia, até hoje fui preso 17 vezes, que eu me lembro, né? Segundo a minha equipe, fui preso 17 vezes. Porque fiquei preso muito tempo, mais tempo de prisão que eu fiquei foi de 9 dias. E hoje meu sindicato de Sorocaba tem uma grande parte da diretoria que está presa há muito tempo e uma outra parte está sendo investigado, podendo ser presa a qualquer tempo, de maneira covarde e injusta, porque todos os companheiros que esteve sempre na frente, lutando, e foram interpretado e implantado um formato, um enquadramento criminal em cima deles, e nós estamos com alguns companheiros esparramados nos presídios do Estado de São Paulo e outros também aí sendo investigados, entre eu, para possivelmente ser preso. A outra perseguição virou uma moda. O Ministério Público do Estado de São Paulo pedir intervenção em sindicatos. Só de transporte tem 6 sindicatos sob intervenção. Basta o sindicato começar a ser combativo e lutar. Claro que eu não estou dizendo que é todos, um ou outro, talvez são problemas internos de origem que nós não podemos aqui dizer se é verdadeiro ou não, mas o primeiro passo o Ministério Público está pedindo, está virando moda. Pede intervenção. Só de transporte tem 6 do Estado de São Paulo. Pede intervenção, a diretoria fica inelegível, não pode disputar outra eleição. O interventor, se tiver dinheiro do caixa, ele fica até acabar o dinheiro. Se não tiver, ele chama uma eleição posterior e aí coloca quem eles acham que deve, e aí o sindicato cai na mão do patronal novamente, né? Então, isso, para mim, é outro modelo de perseguição do Estado brasileiro. E nós precisamos de aí, companheirada, se unir, unificar e tirar propostas contundentes para nós poder combater isso. Eu estou em qualquer fórum que for convidado de companheiros combativos como esse, companheiros que aqui está, para nós poder fazer um debate aprofundado e buscar estratégia, né? O tempo nosso, lamentavelmente, não é tão confortável, então todos nós gostaríamos de falar muita coisa. Eu queria falar um dia inteiro para falar de algumas coisas que o Roberval talvez já ouviu em debates apenas exclusivos de transporte, mas não estamos nem falando aqui do que nós estamos vivenciando hoje, deste governo genocida, que a nossa confederação está incriminando ele nos tribunais internacionais, ou pelo menos acoplando lá, unificando com outros crimes contra a humanidade que ele está praticando, esse Bolsonaro, o genocida. E não é só por conta também da questão da pandemia. Ele tem vários outros crimes cometidos contra o povo brasileiro. E a perseguição na estrutura sindical. Nós estamos denunciando, a denúncia já está instalada internacionalmente e as entidades internacionais estão fazendo essa denúncia. Inclusive, eu quero aqui registrar que a FUTAC, a ITF, está fazendo denúncia aqui na comissão na comissão interna que o Senado abriu para investigar, CPI, né? Na CPI, que está investigando a questão da Covid-19, da pandemia do Bolsonaro, está vindo de fora várias denúncias encaminhadas e articuladas com a nossa confederação, né? Esse sujeito só não cai ou não vai preso dessa vez se o Brasil continuar sendo o Brasil que, lamentavelmente, nós temos visto até aqui, né? Esperamos que a gente consiga mudar isso. E aí, camaradas e companheiros, eu estou aqui à disposição para nós ir para qualquer tipo de enfrentamento, porque é exatamente o que eu gosto de fazer
E é para isso que nós estamos aqui. Enquanto nós tivermos aí força, luta e saúde, nós estamos firmes, usando da inteligência e a nossa capacidade de coragem para lutar junto. Pode contar com a gente. E eu vou permanecer aqui também, se precisar da gente participar mais de algumas coisas, ou de algumas dúvidas, né, ou perguntas. Wanderson, fica à vontade. Tá? Muito obrigado pelo espaço. Eu queria falar muito mais, que eu tenho muito mais informações. Anotei aqui, mas não dá para falar muita coisa. Em outro momento, nós vamos ter outra oportunidade. Muito obrigado aí. Forte abraço fraterno a todos nós, né, e até breve. Muito obrigado por suas palavras, viu, Paulinho? Porque são palavras, na verdade, encorajadoras para nós na tarde de hoje. Você ter feito todo esse caminho nos lembrou aquilo, inclusive, que a professora Bebel trouxe logo no início, né, de que nós aprendemos durante a caminhada, né, e tivemos duras lições que, com certeza, serão aplicadas no momento oportuno, assim que nós voltarmos ao poder. Então, obrigado, mais uma vez, pelas suas palavras. Agora, eu chamo o deputado Alencar, deputado federal Alencar Santana Braga, ele que é deputado por São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, e que veio aqui também nos prestigiar nessa tarde. Então, deputado Alencar, muito obrigado pela sua disponibilidade, e agora a saudação é sua ao combate pelo socialismo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, companheiros, companheiras. Agradecer o Wanderson aí, pela coordenação dos trabalhos, agradecer o Heitor aí pelo convite, obrigado, companheiro que a gente sempre troca zap, mandando informação, cumprimentar a Lucélia também, todas as demais companheiras. Peguei aqui a fala do Paulinho, um pedaço dela aí, cumprimentá-lo também. Bom, é um prazer a gente estar aqui, agradecer o convite. Eu estava numa outra conversa com um grupo de estudantes, agora há pouco, aqui de um cursinho popular, e olha, eu te juro que ali me deu uma alegria imensa, porque a gente tem feito diversas lives, conversas com gente nossa, né, do partido, debate políticos, e hoje foi uma conversa com uma moçada que está afiada, com uma gana, com uma vontade ali se preparando e antenada no que está acontecendo no Brasil, e com vontade muita vontade de que o Lula volte, viu? A juventude aí sabe muito bem o quanto ele significou para a educação brasileira, né? Aqueles jovens ali lutando, se preparando para o Enem, que os caras querem acabar agora com a conversinha de que não tem grana, é um absurdo. Bom, parabenizá-los aí pela criação da tendência, né? Combate pelo socialismo. Eu acho que é um debate que o PT, de fato, tem que travar, porque nós temos algo em comum. Todos nós aqui. Daquele companheiro mais antigo ao companheiro mais novo. Até aquele que ainda não se filiou, mas que tem, como eu falei há pouco, vários jovens aqui, tinham mais de 70 na sala, com umas opiniões, enfim, com muita... que é a nossa opinião, que é o nosso valor. E o que nós temos em comum? É justamente a luta pela justiça, pela igualdade, por direito, né, pela justiça social, né? Isso é nosso, isso nos move em qualquer momento da nossa história. É por isso que o PT não vai acabar, né? E o socialismo é isso, a gente lutar pela justiça social, a gente quer um mundo igual, a gente quer algo para todo mundo, chega de exploração. Falei há pouco para a moçada, falei, esse governo atual que está aí, se eles pudessem, eles voltavam à escravidão. Porque é uma lógica de uma política de exploração sem tamanho. Né? Os caras querem ganhar, mas querem pisar. Não basta ganhar, eles querem pisar. Né? É um tal de tirar direito, de querer... Aquela expressão do Guedes, até o filho do porteiro foi para a universidade. Quer dizer, dizendo o seguinte, não pode. Não cheguem perto. Né? É mais ou menos dizer, não chega, a casa grande não é sua. Vocês têm que ficar onde não, é o espaço que eles querem determinar para nós, como se a gente não tivesse direito à oportunidade. Então, quando vocês falam aqui, o combate pelo socialismo, de fazer esse contraponto, esse debate no PT, porque nós temos que confrontar esse modelo. Nós temos que demonstrar para o povo que o que está aí não tem sentido. Né? Nós estamos numa... Eu sei que meu tempo é curto, pelo que entendi, vocês vão terminar 4h30, é isso, né? Eu vou tentar, assim, falar bem breve, tá? Para
é um governo que tem uma política nociva, criminosa, e que não tem vergonha de dizer e fazer. Né? Eles, além de fazer, eles não têm vergonha de dizer que querem fazer. Só tem uma verdade no governo Bolsonaro, esse cara que mentiu a vida inteira. Aliás, tem 3, que ele falou. Primeira, que ele não nasceu para ser presidente. A segunda, que ele não manja de economia. Mas a terceira, a mais simbólica, que define bem o governo dele, nós não podemos vacilar. Eu faço questão sempre de relembrar isso. Quando é a primeira vez, quando ele foi aos Estados Unidos, depois de eleito, depois de empossado, ele diz, primeiro nós vamos destruir. Primeiro nós vamos desconstruir as políticas públicas. Eles estão fazendo isso em todas as áreas. Estão diminuindo o papel do Estado brasileiro, né? Sucateando o serviço público, diminuindo. O servidor público é inimigo, a universidade pública é inimigo, o trabalhador é inimigo, entendeu? O cara pode comer 1 quilo de picanha a R$1,7 e ficar rindo e querendo dava para pagar 3 auxílios de R$600, 1 quilo de carne. Eu achei aquilo tão absurdo, eu vou ser sincero, eu achei tão absurdo. Eu estava essa semana em Brasília, eu estou indo toda semana, estavam 3, 4 deputados ali, nós tomando um café, eu falei, gente, aqui entre nós, cara, existe carne a R$1,700 o quilo? Eu te juro que eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, não pode ser, pô, não tem como 1 quilo de carne por R$700. Pior que tem, viu, galera? Eu não sabia, mas parece que tem, né? Porque eu achei que, eu falei, não, eu vi a notícia no 247, eu falei, não é possível, esses caras é fake, isso aí, pô, não tem lógica, 1 quilo de carne não pode R$700, pô. E pior que tem mesmo, pelo menos disseram, né? Eu nunca vi na vida. E se eu visse, eu não vou gastar, entendeu? Vou gastar 1 quilo de carne, 1 quilo pode 700. É um absurdo, né? E os caras, enfim, e aí eles querem fazer para o servidor público, ele quer a reforma administrativa, que quer um servidor ali, contratação temporária para ficar a serviço do governo de plantão, sem qualquer garantia, estabilidade, sem qualquer direito. Se o servidor público não tivesse estabilidade, vocês acham que aquele guarda municipal, ele multaria o desembargador? Lá em Santos, que estava sem a máscara? Lógico que não. Se o servidor público não tivesse estabilidade, você acha que aquele fiscal do IBAMA multaria, então, o deputado Bolsonaro, que estava pescando de maneira irregular? Se ele não tivesse estabilidade, você acha que aquele delegado lá do Amazonas, que denunciou o ministro, que favoreceu os madeireiros ilegais, estavam cortando lenha, desmatando a floresta, ele ia atuar? Ou o fiscal do IBAMA nessas operações? Se o servidor não tivesse estabilidade, você acha que os profissionais da saúde que, nesse momento, atenderam um monte de gente, iam querer contrapor a política do presidente que disse que não tinha que usar máscara? Que não tem que ter isolamento? Ou seja, que fazia a política no inverso? Ou se o servidor não tivesse estabilidade, você acha que os professores iam estar lutando pela vida, porque os caras querem que tenha carnificina mesmo, vai todo mundo para o abate, se aglomerem aí, que se dane todo mundo, estariam em greve em São Paulo lutando pela vida contra essa política nefasta? Com certeza. Quer dizer, o servidor, eles querem criar, porque na reforma administrativa vai permitir a contratação do servidor de maneira temporária, sem qualquer tipo de estabilidade. Quer dizer, vai ficar fazendo a vontade política do governo de plantão e não agir como servidor que tem ali sua competência, sua missão, suas obrigações e uma legislação a seguir, né? Ele não segue o governo, ele segue uma lei. E aí, para o servidor é isso, né? É ajuste. Agora, para os caras, eles quebraram o fura-teto. O presidente baixou uma portaria criando que os ministros militares, por exemplo, só um deles ganhou 70% a mais do que o teto do serviço público no seu subsídio mensal. Ora, como assim não tem dinheiro? Dinheiro para atender o fura-teto tem, né? O teto duplex tem, mas para o servidor não tem? Quer dizer, é uma insanidade, né? Nós estamos vivendo um momento muito crítico, acho que no país, porque mesmo diante de tanta atrocidade, o presidente tem uma maioria na Câmara. Mesmo diante de denúncia de desmatamento, de favorecimento aos madeireiros ilegais, aos garimpeiros, eles aprovaram essa semana a autorização para o desmate.
o novo licenciamento ambiental. Olha isso que eles fizeram. Dizem, não, em nome do desenvolvimento, mas não tem desenvolvimento com destruição, até porque depois não tem volta. Aí é o seguinte, o cara pode empreender, ele pode construir uma grande obra, pode impactar o meio ambiente, e aí depois que ele construir, ele vai dizer ao poder público, olha, eu fiz a obra, impactou o meio ambiente, eu fiz isso, ok? Quer dizer, é um autolicenciamento. O cara se dá autorização prévia para ele constrói e depois que ele vai avisar o poder público. Ora, gente, depois que a boiada passou, que o desmato está feito, que a destruição está feita, não vai ter reversão. Agora põe a obra abaixo aqui porque ficou errada, não podia, estava perto do rio, tirou muita árvore, não tem conversa. Mas eles aprovaram, tiveram a cara de pau de não assinar a CPI que nós estamos propondo, a oposição lá da CPI da Amazônia do Salles, e ainda aprovar esse novo marco do licenciamento, que na verdade é o não licenciamento. É uma autorização prévia para destruir. Então, essa semana, agora, o presidente da Câmara já falou, eu vou aprovar a privatização da Eletrobras. Quer dizer, eles não põem a MP do auxílio emergencial em votação, porque se pôr, nós vamos aprovar os R$600, mas vai pôr a MP agora que autoriza a privatização da Eletrobras. Mais um crime de lesa pátria. É um atentado, é um assinte. É a exploração do capital daquilo que é nosso, seja das nossas hidrelétricas que geram energia, todo o processo, toda distribuição, enfim, tudo isso que envolve o setor energético, que vai aumentar a conta de luz, hein? E justamente para o consumidor residencial e o pequeno empreendedor, pequeno comerciante ali, vai ter um aumento com a privatização significativo. Os próprios estudos apontam isso. Eles têm a cara de pau. O problema é que parece que nada está acontecendo. Nós estamos tanta notícia triste, né, que nós estamos vivendo, duras para nós, e o parlamento ali, a Câmara está indo nesse modelo híbrido muito difícil, porque quem é oposição precisa do calor ali, do embate, do choque, da briga, né? Porque senão não consegue fazer o contraponto, eles estão aproveitando. E até o final do mês ele quer pôr a privatização dos Correios também na pauta. Quer dizer, é só destruição, é só ataque. Né? O que está em jogo ali é o grande mercado de entrega de mercadoria, de correspondência, e quem mora mais distante, naquele CEP, quando a gente coloca, calcula aí o seu frete. E, galera, com o correio já está caro os serviços privados, quando faz as entregas, quando você compra no site. Imagina se é um serviço público, sem contraponto, quem mora mais distante está pego, vai pagar mais caro do frete do que o produto comprado em algumas ocasiões. E não escrevam aí. Bom, isso é o que está acontecendo no país. Na Câmara tem a luta ali pela CPI, a luta geral pelo impeachment, que parece que os caras não está acontecendo nada, mas, no outro lado, nós temos ali uma esperança renovada no nosso povo, né, simbolizada pelo Lula, que ali tenho certeza que encheu aqui o peito de muita gente, coração, nossas mentes se revigoraram, porque é um alento, né? O que está em jogo é a gente combater. O cachorro aí tá que está em cor. É um alento a gente ter o Lula ainda e a possibilidade do resgate dos direitos políticos do Lula. E essa liderança do Lula se deve a todos nós. Porque se nós tivéssemos aceito o jogo deles, de ter abandonado o Lula na masmorra, diante daquela perseguição, daquela farsa, provavelmente o Lula não teria resgatado seus direitos políticos. Deve a todos nós que, com dificuldades, com mais gente, com menos gente, com a insistência diante de uma injustiça tamanha, de uma perseguição brutal, que tem uma trama que envolve interesses internacionais nesse jogo, é o novo método de golpe, né? É um golpe onde o grande interessado não põe as mãos. Mas se não fosse nós, com certeza o Lula não teria resgatado seus direitos, e se não fosse o nosso contraponto a tudo que está aí, a nossa resistência também, o Lula também não estaria liderando. Porque foi justamente a nossa posição, né, o nosso contraponto a esses desmandos, o autoritarismo, os atos antidemocráticos, violentos, que
faz com que o povo perceba ainda em nós, no caso, principalmente no Lula, esse oposto, né? Essa possibilidade de ter uma vida melhor que a gente propiciou a muita gente. Nós não fizemos a revolução, hein? Nós não fizemos socialismo, como vocês estão aqui dizendo aqui. Não sequer fizemos isso, mas mesmo assim incomodou aqueles caras. Eu falei há pouco, esse desmonte das universidades, conversando com os jovens, gente, aconteceu isso porque, desculpa, o pobre acessou a universidade pública, porque o negro foi para a universidade pública, porque a universidade pública se tornou mais diversa. Eu falava para eles, falei, eu estudei em escola pública aqui em Guarulhos, minha mãe voltou a estudar em 2005, quando eu ganhei pela primeira vez a vereadora em 2004 em Guarulhos, fazendo supletivo EJA, na quinta série, 2005. Ela tem 76 anos hoje, tinha 60 e pouco à época. E se formou em assistente social. Eu não tive ali, lógico, meus pais me incentivavam a entrar na faculdade, eu nem imaginava o que era uma faculdade pública. E quando eu fiquei sabendo dela, eu achei que não era para mim. Eu falei, eu não posso, eu não sei, eu não tenho capacidade, porque colocava isso na nossa cabeça, né? E o Lula não, o Lula abriu. E muito jovem, e isso incomodou os caras. Como naquela história do apagão dos aeroportos, naquela crise que deu, que queriam derrubar o governo, isso, aquilo, caiu o ministro, porque os aeroportos se encheram de gente. Porque o pobre começou a viajar, visitar seu familiar, queria passear, queria ir para a praia, não sei onde, queria ir de avião, né? Porque começou a ter grana. Então, são coisas tão básicas, assim, que não significa a transformação do mundo, mas que incomodou esses caras, porque justamente o pobre acessou algumas coisas, só para ver o incômodo que o Lula foi para essa elite, né? E democratizou o acesso a muita coisa. Então, nós precisamos fazer mais. Eu acho que também a gente aprendeu algumas lições nesse período, né? Nesse período recente foi muito dolorido. E a gente, né, todos nós aqui aprendemos. Então, temos que retomar, temos que garantir a nossa vitória, aprender com os nossos erros e ser mais assertivo em algumas disputas que nós temos que travar, estratégicas, com alguns grupos de poder aí presentes na sociedade, seja no parlamento ou fora dele. Bom, gente, quero aqui agradecer muito essa oportunidade, parabenizá-los aí, os companheiros e companheiras, dizer que estou à disposição, obrigado pelo espaço, conte conosco, o nosso mandato, naquilo que puder colaborar, estou à disposição, né? Enfim, o Heitor tem o nosso contato aí, a Lucélia também, enfim, estamos às ordens, tá, gente? Um forte abraço, bom final de semana a todo mundo, e vamos que vamos à luta firme e forte, combate pelo socialismo, por que não um dia a gente ter, de fato, no Brasil, socialismo na nossa sociedade, e a gente ter um país muito mais fraterno, muito mais igual, muito mais justo, muito mais solidário e humano, né? Porque está faltando até humanidade para alguns governos, está faltando um elementar da existência de qualquer ser. É isso, gente, estou à disposição, tá? Um forte abraço a todos, à luta. Obrigado, Alencar. A gente vai sim dialogar muito, e tem aquela discussão para fazer sobre o companheiro lá de Bauru, que a gente precisa fazer uma ação, e o Paulinho, eu tenho certeza que também deve estar nessa luta, que a gente vai falar com os nossos militantes lá na França, que são metroviários, para reintegrar o companheiro que está demitido, apesar de ser um dirigente sindical. Quero cumprimentar e agradecer a presença do Fernando, da Lucinha, né? Lucinha, secretária, inclusive da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, do Leandro, meu grande camarada, amigo de longo tempo, né, Leandro? O meu querido trompetista não pôde vir, porque ele fez uma operação, disse que não estava muito bem. O companheiro Paulinho, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, do companheiro Jaci Afonso, do PT do Distrito Federal, que esteve com a gente, e do companheiro Alencar, que a gente já tem, acho que uma relação, pode dizer, muito fraternal e quase amizade, assim como a Bebel, que também esteve presente para nos prestigiar. Antes de eu encerrar, eu queria passar para a Isabel. A Isabel pediu para dar uma fala, e eu queria abrir para ela. A companheira, assim ela como eu e a sua mãe, Alencar, estudamos graças ao Lula. Eu fui aluno do ProUni em 2010. Foi quando eu comecei, inclusive, a militar na POSP. Eu já fui bancário, já fui metalúrgico, fui do MONSP.
Eu sou petista antes do PT existir, que é desde 78, e cutista antes da CUT existir em 82, no Conclate, né? Então, e só fui estudar, fazer minha primeira faculdade pela administração Lucélia Moura em 2010, né? Pelo ProUni. Isabel, por favor, querida, dá o teu recado e depois eu faço o encerramento e aí o Wanderson termina com a atividade, por favor. Boa tarde a todos e todas. O motivo de eu ter pedido esse tempo, Heitor, é para demonstrar a minha felicidade. Você se lembra, em 2016, nós começamos esse trabalho com apenas 4 pessoas. Hoje, daqueles 4, só tem nós 2. E eu, muito ausente, e acredito que todos já sabem o motivo da minha ausência, porque eu estou fazendo mestrado e um mestrado online. Então, é muito puxado. Hoje, eu não liguei o computador, porque eu tinha que fazer umas reformas enquanto eu estava assistindo as reuniões aqui, desde as 10 horas, eu estava fazendo as minhas modificações, por isso que o microfone, a câmera estava sempre fechada. E naquela época eu falava que era uma utopia o que você estava fazendo, que não tinha a menor chance disso acontecer, porque nós, pobres, pretos e favelados, somos muito vaquinha de presépio, já estamos acostumados a sofrer, né? Então, eu achava isso um pouco impossível, né? E agora, hoje, alguns momentos eu me emocionei, porque nós tivemos um momento que tinha 20 pessoas presentes, fora os que não estavam presentes. Então, eu comecei a lembrar de uma frase do Augusto Cury: não existe utopia para aquele que sonha um sonho verdadeiro. Então, a utopia, eu estou vendo que a utopia está acontecendo. E acontecendo a revolução, para a linha de frente eu não vou, porque eu sou muito covarde. Eu não vou dar minha cara para bater. Mas, com o curso de terapia, eu vou trabalhar na terapia, ajudando aqueles que estão na luta lá, batalhando, tá? Estou ausente, tem muitos participantes que não me conhecem por causa da minha ausência, né? Eu só entro em casos especiais quando eu não tenho reunião. Hoje eu não tinha reunião durante o dia, e então por isso que eu fiz questão de participar, inclusive falei, olha, não vou participar de reunião, que eu tenho um compromisso para sábado, né? Então, é só isso, falei demais, mas um abraço e graças a Deus, Heitor, você não desistiu, que hoje nós somos um agrupamento. Muita paz a todos, muito obrigada, um abraço em cada um que está presente, que está lutando no meu lugar. Mas pode ter certeza que eu estou aqui torcendo, vejo tudo lá, às vezes vejo depois, porque na hora que tem a live eu não posso estar presente, aí eu bato o dedinho lá e, né, passo para o meu Facebook, às vezes, não é sempre, porque a correria está muito grande. Mas um beijão em todos, muito obrigada mais uma vez, Heitor, por não ter desistido, que aí a utopia acontecendo. E só mais uma fala, um pouquinho só. Eu estou com um colega fazendo mestrado de Angola. Depois, Heitor, eu vou mandar 2 fotos, não vou mandar muitas, vou mandar 2 fotos para você ver a situação. Um professor concursado em Angola trabalhar. É desumano, eu passei mal quando ele me mandou as fotos, porque ele está participando do meu grupo esse mês, e aí eu sou a responsável pela coordenação do grupo, e ele me mandou as fotos, e eu estou reconfigurando as fotos, arrumando tudo. Eu passei mal no dia que ele me mandou as fotos. Vou mandar 2 só para vocês, porque um é com criança, eu coloquei máscara, mas para não, né, para você ver a situação dos nossos irmãos angolanos, inclusive tem o sangue de escravo. Meu bisavô sofreu no tronco, tá, no século retrasado,
Então, eu sinto muito de ver meus irmãos africanos estudando numa situação daquela, e o olho das crianças querendo aprender com os próprios olhos. É isso aí, falei demais, muito obrigada, um beijo em todo mundo, tá bom? E obrigada por ter me permitido essa fala. Bom, Isabel, você fez eu chorar, viu, filha da mãe? Eu não sei se os camaradas são capazes de entender. Eu sou parte construtiva da Organização Socialista Internacionalista, OSI, que depois veio o Libelu e que depois veio o Jornal Trabalho. Também sou parte construtiva do PT e da CUT. Mas, pela primeira vez, eu tive a responsabilidade de organizar um grupo. E hoje esse grupo é verdade, eu posso morrer, não quero, nem vou, mas eu posso morrer, que o grupo vai existir. Temos uma direção muito boa, a Silvia, que aqui está presente, o Roberval, que aqui está presente, a Lucélia, que aqui está presente, a Cida Flor, que aqui está presente. Uma direção, sem querer, Alencar, majoritariamente feito de mulheres e de mulheres negras. As três são mulheres negras. Eu até brinquei com o Roberval, que o Roberval e eu vamos ser toda hora tomar puxada de orelha da mulherada. E a gente aprovou uma resolução, para quem não sabe, nossa organização é centralizada democraticamente, em que a gente aprova? Primeiro, a ruptura com a burguesia. E, para tanto, a gente precisa de um governo dos trabalhadores, um governo da classe trabalhadora, e que necessariamente tem que ser dirigido pelo Partido dos Trabalhadores e pela CUT. Mas a gente não pode esquecer das outras organizações operárias, o PSOL, mesmo o PSTU, que enche o saco da gente, né, Alencar, Paulinho. Nossa, no movimento sindical é duro aguentar os caras, mas eles são operários. PCdoB, PCB, a própria UP que está nascendo agora, e os companheiros do PCO, por que não? Mas só que não dá para a gente esperar 2022. Eu digo o seguinte, é evidente que se a gente não construir a tomada agora de poder, evidente que a gente vai fazer a campanha do Lula, não tenham dúvidas. Mas só que eu não quero ser responsável pela mais de 1 milhão de pessoas que vão ter caídas ao chão se a gente não fizer nada, porque é isso que vai acontecer. Nós já estamos com mais de 400 mil. Não dá para esperar que Bolsonaro e aquela sua corja burguesa continuem a comprar a tal picanha de R$ 1.700. Isso é uma barbaridade. É muita falta de respeito, não só com os 430 mil que morreram, mas, inclusive, hoje eu estou com a camiseta do Movimento Nacional das Favelas e das Periferias, que é um movimento construído por mim e pelo André Constantini, que esteve de manhã conosco, aonde a maioria do povo, morador dos territórios, favelas e periferias, está comendo uma vez por dia. Durante o início do governo Lula, Lula falou que o sonho dele era que cada brasileiro tivesse direito pelo menos a 3 refeições. Hoje só tem uma. Bem, e aí eu tenho que dar razão ao Paulinho, e inclusive com a fala do Alencar, dá cada vez mais razão, e eu concordo contigo, Paulinho. Se nós tivéssemos, ao invés de pressionar o Congresso com abaixo-assinado e com moções, se a CUT, se o PT tivesse chamado os trabalhadores para ir para a rua e lá no Planalto, lá, exigisse que Dilma ficasse, certamente, você tem razão, nós teríamos impedido o golpe. E quem sabe tudo que vem de lá para frente. Você tem toda a razão. A gente brigou muito por isso no interior da POSP. A gente conseguiu aprovar a greve de 2017. Foi uma ação nossa na POSP, no Congresso 2016. Bebel me chamou para fazer perguntou, olha, eu vou fazer um texto e vou dar para vocês estudar o texto. Eu falei, não, Bebel, o texto que você fizer, se tiver em greve geral em 2017, eu não quero nem ler, está assinado. E assim foi. E houve a maior greve operária da história do Brasil a partir dessa ação que a gente chama ação de frente única. Ou seja, através das reivindicações, a gente fecha e não tem nem que discutir.
a gente vai combater o bom combate e juntos. E é com isso, esperando que a gente construa uma frente entre trabalhadores, alijando de qualquer forma qualquer burguês, porque a gente tem que romper com a burguesia, e que eu acho que o combate pelo socialismo, eu estou muito orgulhoso hoje, nós estamos construindo o início de um processo de uma verdadeira organização trotskista. E por que eu falo isso? Diferente de outras que eu já militei, que outros companheiros aqui já militaram, no nosso centralismo democrático, Alencar, Paulinho, quem decide é a base, não é a direção. A direção se submete ao que a base decidir. E isso não acontece nas organizações trotskistas. Eu estou escrevendo um livro falando sobre a falência do trotskismo. E por que eu estou escrevendo isso? Porque as organizações trotskistas, em sua maioria, viraram organizações burocráticas, o trotskismo que nasceu para combater a burocracia stalinista. Então, nós estamos fazendo uma organização com paradigma diferente, onde a direção é funcionária do conjunto dos funcionários e não ao contrário. Onde a base decide e a executiva executa, não manda. E é sob essa base que eu acho que a gente está conseguindo e construiu já um agrupamento e que eu tenho certeza que a gente vai crescer, que no ano que vem, que a gente pretende fazer congresso todos os anos, quando nós os convidá-los, vamos estar convidando já fazendo o congresso só com delegados e não com um conjunto de militantes. E encerro dizendo, eu quero sim o governo do PT e da CUT, voltado só para os trabalhadores, não mais um governo para todos. Eu quero sim um governo da CUT, agora, que a gente tire imediatamente, talvez com a tal CPI, mas eu acho que sem mobilização da rua a gente não tira, e temos que mobilizar, apesar dos pesares e apesar da pandemia, porque eu acho que só com o trabalhador na rua a gente tira essa corda, a gente acaba com essa milícia, não permite o advento do fascismo, que a gente corre esse risco, e teremos, enfim, um país voltado para o conjunto da classe trabalhadora. Um país que pague o salário mínimo do DIEESE para os trabalhadores. Um país que não deixe um só trabalhador desempregado. Um país onde a gente consiga construir a solidariedade entre a classe. E é sob essa base que eu quero encerrar o meu pronunciamento. Estou emocionado. A Isabel, miserável, me deixou mais emocionado ainda, porque só eu sei como é que foi eu chegar em 2015 aqui no Brasil sozinho e falar, eu tenho que construir uma organização na América Latina. Praticamente, eu, junto com o camarada Ariel, que está aí ao lado, nós estamos conseguindo construir uma organização na América Latina. E vamos construir a internacional. Nós já estamos pressionando o CPS da França para isso. Nós vamos, se os caras não quiserem fazer, a gente atropela eles, mas a gente vai construir a Internacional Operária Revolucionária. E conto muito, mas eu conto muito com cada companheiro que esteja hoje aqui e com os quais eu tenho uma relação de afetividade, de confiança muito grande. Paulinho, Alencar, a Bebel, quem está aqui hoje na sala, que eu sei quem é, não posso falar o nome, ao Leandro, Fernando e aos nossos camaradas da nossa organização, que ficaram até este momento, e o Lúcio também, do Peru, grande quadro político que eu espero que em breve esteja integrando a nossa organização lá no Peru e construindo a nossa organização no Peru. E aos nossos militantes, o Marcão, o Roberval, a Silvia, a Lucélia, o Wanderson, a Maria Isabel, o Fernando, o Lucas e a Cida. E a Vânia. Vânia, professora também. Nós vamos fazer o combate pelo socialismo e eu tenho certeza que construiremos o socialismo para a classe trabalhadora brasileira. Muito obrigado. Valeu, Heitor, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até esse momento. Assim, então, já declaro encerrada a nossa reunião, nosso primeiro encontro
do Combate pelo Socialismo no Brasil. Não é pouca coisa, um dia inteiro de debate, de reflexão, de luta, né? Mesmo aqui, virtualmente, cada um nas suas casas, nos seus carros, nos seus trabalhos, mas unidos, né? Unidos por uma causa que certamente já deixou de ser uma utopia para se tornar o início de uma realidade. Então, agradeço mais uma vez a todos, a todas, considero já encerrada nosso evento, já considero encerrado o nosso evento, nosso primeiro encontro. Vamos agora trabalhar muito, lutar, e com certeza estaremos juntos, quem sabe, ou no segundo encontro, ou no primeiro congresso do Combate pelo Socialismo já em 2022. Então, meu muito obrigado, uma boa tarde a todas e todos, e bom fim de semana. Socialismo ou barbárie é essa frase que fica. Lutemos então por um partido, né, por um governo dos trabalhadores com o Partido dos Trabalhadores de Acústica. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado, viu? Um abraço, a luta.